Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho mais uma vez compartilhar o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional que nós trazemos todas as manhãs para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Hoje a nossa palavra está no livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Eu peço que você abra teu coração, você abra a palavra de Deus. Vamos ler juntos, vamos meditar. Josué 14, 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém? Calebe, ele foi um homem de caráter nobre. Calebe, ele foi um homem honesto. Calebe, ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Calebe, ele creu na palavra de Deus, ele creu nas promessas do Senhor. Calebe, ele foi um homem de amor fraternal. Quando ele foi enviado para espionar a terra junto com Josué e mais 10 israelitas, ele trouxe um relatório positivo, enquanto que 10 homens que estavam com eles trouxeram um relatório negativo. Não creram naquilo que Deus havia dito para eles. Não creram na palavra, não creram em Deus. Mas Calebe e Josué creram, se firmaram na promessa, se firmaram na palavra de Deus. E Calebe, ele era um homem de muita fé. E por isso, ele se firmou na promessa e ele pisou na terra prometida. Ele e Josué foram os únicos que pisaram em cima da promessa, foram os únicos que herdaram a promessa, porque ele creu na palavra do Senhor. Ele tinha certeza da vitória, ele falou assim: olha, ali naquele lugar tem gigantes, né? As cidades são fortificadas, mas se Deus for comigo, nós teremos vitória. Então a atitude dele foi inabalável, foi uma atitude diferente, ele tinha um espírito diferente, ele trouxe um relatório totalmente positivo, ele viu aquela terra como uma terra que manava leite e mel, ele viu com os olhos de Deus aquela terra, ele testemunhou da fidelidade de Deus para os incrédulos, ele permaneceu fiel, ele foi perseverante, ele foi inteiramente fiel, ele foi obediente à palavra de Deus. E Deus deu a ele uma vida saudável, uma vida longa. Deus deu para ele uma família ricamente abençoada. Ele tornou-se uma bênção para todos os tempos. Ele foi um abençoador. Então, Calebe, ele é um exemplo para nós, que nós também precisamos andar alinhados com a promessa que Deus fez para nós. Nós precisamos permanecer
Quando nós recebemos uma palavra, nós temos que caminhar de acordo com aquela palavra que Deus nos deu, nos lançar na palavra. Veja, aqueles 10 homens, eles se esqueceram da palavra que Deus havia dito para eles. Eles não creram. Mas Caleb não, Caleb creu. E Moisés disse para eles assim, ó, essa terra vai ser de vocês. Vocês vão ser os únicos que vão pisar nela. E vejam, quando Caleb vai reivindicar a promessa, já havia se passado 45 anos, mas ele continuou lutando, ele continuou perseverando, ele esperou com expectativa na realização do sonho, ele nunca parou de lutar, ele conservou a fidelidade a Deus, ele guardou a promessa de Deus no coração dele, e nós precisamos guardar as promessas de Deus no nosso coração. Olha, Moisés falou para ele assim, Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, o meu Deus. Ele foi obediente. E ele ainda fala assim para o Senhor, ó Senhor, eu me sinto vigoroso, me sinto forte para lutar como eu lutei há tantos anos atrás. Ele recebeu herança, a Hebrom por herança, não só para ele, mas para toda a sua descendência. E Hebrom não era no vale, era lá nas montanhas. E ele fala, Senhor, eu continuo forte e vigoroso, ainda para continuar lutando. E algo que nós precisamos sempre lembrar, que Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. O que Deus falou, ele vai cumprir. E o relatório de Josué e Caleb mudou a história do povo de Deus. Então, nessa manhã eu quero lembrar você, se você recebeu uma promessa de Deus, continue firme, crendo e entendo que o tempo é de Deus, o propósito é de Deus, então tem que ser no tempo de Deus, na hora de Deus. Eu sei o quanto é difícil esperar. Nós, seres humanos, nós somos muitas vezes impacientes, mas nós temos que pedir para Deus nos dar paciência, para a gente não desistir, para a gente continuar crendo, continuar perseverando, continuar lembrando das promessas. Pelas manhãs, eu gosto muito, quando eu vou orar, de trazer à existência aquilo que Deus falou para mim. Então, eu chamo à existência as palavras que Deus me deu. Eu oro em cima da palavra, sabe? Tudo que Deus fala para mim, eu registro, eu escrevo no caderno, eu grifo ali na Bíblia. E eu vou ali diante de Deus orando e reivindicando aquilo que Deus disse. Então, se você tem uma promessa de Deus, permaneça fiel à palavra de Deus. Permaneça crendo na promessa que Deus te deu. E ele fala assim, ó, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Então, ele foi confiante naquilo que Deus tinha falado. Ele olhou para aquela terra com os olhos do Senhor. Ele fala assim, eu fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. E passou 45 anos e ele continuava fiel à palavra. E ele foi ali reivindicar a promessa de Deus. E Deus deu para ele Hebrom por herança, deu para ele e para toda a sua descendência. A palavra, a promessa que Deus deu para você não é só para você, mas é para toda a sua descendência. Amém? Que nessa manhã você toma posse dessa palavra, você se lembre daquilo que Deus te deu, sabe? Ele fala assim, olha, Senhor, eu ainda estou forte, eu estou vigoroso, eu vou continuar lutando. É assim que nós temos que continuar, perseverando, lutando, crendo. Nós não podemos desistir. Deus, ele é um Deus daqueles que são ousados. Caleb, ele era ousado, ele era determinado. Nós também precisamos ser determinados, ousados. Nós precisamos continuar
não desista, meu amado, não desista. Continue firme, porque a Bíblia fala assim, aquela que creu verá a glória de Deus. Aquele que creu verá a glória de Deus. Creia, creia. Nessa manhã, se você pensou em desistir, se você está achando que está demorando, volte-se para o Senhor. E vá lá no teu secreto e chame à existência as palavras que Deus deu para você. Leia novamente, sabe? E mantenha seu coração alinhado com o coração de Deus. Mantenha seu coração alinhado com aquilo que Deus falou ao seu coração. Amém? Nós precisamos sempre subir ao monte. Sempre ir lá e ir diante de Deus, né? Encher o nosso coração de fé, de ousadia, entender que é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos faz seguir em frente, que nos faz permanecer, que nos faz perseverar. E diante dos desafios, nós não podemos voltar atrás, nós temos que continuar. Porque Deus, ele fala assim, olha, que nós somos um povo que avança. Não somos daqueles que desistem, mas nós somos daqueles que permanecem e que avança. Somos daqueles que creem na palavra de Deus. Então não esqueça da promessa de Deus. Continue ali, diante de Deus, crendo que o que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Você pode depois voltar ali em Josué 14, ler o capítulo inteiro, ler o capítulo anterior, ler o posterior. Deixa essa palavra entrar no seu coração, deixa ela gerar vida em seu coração. Amém? Eu quero orar por você nesta manhã. Paizinho querido, eu quero entregar cada vida que está ouvindo esse devocional e eu quero clamar, Senhor, que eles não parem de lutar. Eu quero clamar que eles não desistam, Senhor, mas que eles permaneçam fiéis à Tua palavra, que eles creiam nas Tuas promessas, que eles possam, Pai, ir diante do Teu trono de graça, reivindicar as promessas, Senhor, continuar, Senhor, perseverando, continuar crendo, avançando, Senhor. O seu tempo é o melhor tempo, Senhor. O seu tempo o seu relógio é o relógio certo. É o relógio que nós temos que seguir, ó Pai. Tudo que o Senhor faz é perfeito, Senhor. Então, que eles possam, Pai, eu peço que nessa manhã o Senhor dê a eles uma dose extraordinária de fé, Senhor. Que eles sejam ousados, determinados, Pai. Que eles sejam homens como Caleb, um homem honesto, um homem de caráter, um homem fiel a Deus, um homem que foi um testemunho vivo de fidelidade, Senhor, da Tua palavra, um homem que ele pisou na terra prometida, ele recebeu como herança a terra prometida porque ele creu na Tua promessa, porque ele esperou no Senhor, porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor, Pai. Então eu peço, Pai, abençoa os Teus filhos nessa manhã e que eles continuem, Pai, perseverando e crendo na promessa que o Senhor deu para cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.